No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre hábitos que precisamos ter em nossa caminhada cristã para um crescimento espiritual saudável. Se você deseja crescer espiritualmente, crescer em sua relação com Deus, existem algumas práticas que devem ser cultivadas em sua caminhada com Ele. Quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos como que a Bíblia enfatiza o crescimento espiritual. 1 Pedro capítulo 2, no verso 2, o texto diz que devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que nos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já temos a experiência que o Senhor é bondoso. Demos o mesmo ensino em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 14. Vemos também 1 Coríntios 3, do verso 1 ao verso 3, Efésios capítulo 4, do verso 13 ao verso 16, bem como outros textos do Novo Testamento ensinam sobre a necessidade de crescermos espiritualmente. Deus deseja que você cresça espiritualmente e você também deve desejar. Então devemos observar o que o Novo Testamento ensina sobre esse assunto. Quero transmitir esses conselhos que têm sido princípios que têm me direcionado a um crescimento saudável em minha relação com Deus. Quero falar primeiro sobre a importância de uma leitura bíblica diária. Todo crente que quiser crescer espiritualmente deve ler a sua Bíblia diariamente. Você deve cultivar uma leitura bíblica, algo pessoal. Quando olhamos, por exemplo, para Salmos capítulo 1, a partir do verso 1, o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes de seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Quando ele usa a expressão de dia e de noite, ele está falando sobre tempo investido com a palavra de Deus, um tempo diário. Quando olhamos para Lucas capítulo 4, Jesus, citando Deuteronômio no capítulo 8, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vemos que o texto bíblico apresenta que a palavra de Deus é para o nosso ser espiritual o que o pão é para o nosso corpo natural. Não podemos ficar fortes espiritualmente sem nos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra é o nosso alimento, devemos investir tempo com o texto bíblico. Quero passar alguns conselhos aqui na leitura bíblica. Futuramente vamos fazer vídeos aqui no canal ensinando sobre métodos de estudo e pesquisa bíblica, sobre como estudar a Bíblia, como ter um devocional e também fazer um estudo panorâmico das Escrituras. Serão estudos mais práticos mesmo, que vai ajudar na sua leitura bíblica. Mas, inicialmente, quero te instruir a começar pelo Novo Testamento. Agora, por que eu estou direcionando o Novo Testamento primeiro? Porque o Novo Testamento é a aliança da qual vivemos. Estamos vivendo a nova aliança, estamos na dispensação da graça, no ministério do Espírito Santo. Então vivemos na nova aliança. Quando olhamos para Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2, vemos o plano original de Deus, o princípio de todas as coisas. Quando olhamos lá para o capítulo 3 de Gênesis, vemos a queda, o início do pecado no mundo, o momento em que o pecado entrou no mundo. Lá no capítulo 3 mesmo, no verso 15, vemos o próprio Deus anunciando a vinda do descendente e a manifestação da redenção, do resgate. Lá ele está anunciando esta redenção que viria por meio do nosso Senhor Jesus. Então todo o Antigo Testamento é construído com base na redenção, ou apontam para o nosso Senhor Jesus. Quando olhamos para os evangelhos, vemos a manifestação desta redenção em carne. Cristo encarnado, o próprio Deus em figura humana. Olhando para o livro de Atos, vemos a propagação da redenção, a proclamação daquilo que foi realizado em Cristo Jesus. Mas olhando para as epístolas, para o Novo Testamento, vemos a explicação da redenção, daquilo que aconteceu na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Por isso que as epístolas são endereçadas à igreja, demonstrando a nossa posição em Cristo Jesus. Por isso, ao ler o Novo Testamento, comece pelos evangelhos, veja a vida e ministério de Jesus Cristo, depois observe como isso foi propagado no livro de Atos e depois estude as epístolas e entenda a sua posição em Cristo Jesus. Circule, enquanto você estiver lendo, as seguintes expressões: em Cristo, nele, por meio dele. Ali demonstram a sua localização espiritual, a sua posição em Cristo Jesus. Quando olhamos para Apocalipse, vemos a consumação de todas as coisas.
de fato, o cumprimento das profecias. Então, observamos que esta é uma visão panorâmica. Então, comece pelo Novo Testamento e depois, de fato, leia toda a Bíblia para ter uma visão panorâmica das Escrituras, porque, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, versos 16 e verso 17, ele disse que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura, não só o Novo Testamento, mas toda a Escritura é inspiração divina, é palavra de Deus. E a palavra nos habilita para toda boa obra. Então, esta é a primeira prática que devemos cultivar em nossa caminhada cristã. Outro ponto a ser destacado é o fato de ser necessário manter uma vida fervorosa de oração. É necessário ser fervoroso em nossa vida de oração. Em Lucas capítulo 18, verso 1, vemos que o Senhor ensinou sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Ali ele fala sobre que é o nosso dever, ou seja, é o imperativo. Devemos orar. Ele mostra também a frequência com a qual devemos orar. Ele diz que devemos orar sempre, ou seja, todos os dias devemos cultivar uma vida de oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, Paulo diz que devemos orar sem cessar. Efésios 6, 18, diz que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Então, se você quer crescer espiritualmente, deve cultivar uma vida de oração, uma comunicação direta com Deus, um relacionamento pessoal com Ele. Principalmente, ore muito, muito em outras línguas, porque dessa forma você vai avançar muito em seu relacionamento com Deus. Outra prática espiritual é manter o louvor em seus lábios. Devemos manter o louvor em nossos lábios, uma vida de adoração ao Senhor. Então, nessa vida de oração, devemos investir também tempo adorando ao Senhor. Em Salmos 22, no verso 3, o texto diz que Deus é entronizado em meus louvores. Deus habita em meus louvores, como diz outras versões. Então, devemos investir o nosso tempo adorando ao Senhor. Esta, se não for a prática, é uma das práticas que mais atraem a presença de Deus, que mais atrai a manifestação da presença de Deus. Ficamos mais sensíveis à presença de Deus, a presença dele se manifesta. Em Hebreus capítulo 13, verso 15, está escrito: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então aqui está dizendo que devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, que são fruto, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, se confessamos o nome do nosso Senhor Jesus, devemos oferecer a eles, ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, sempre sacrifício de louvor. Então, o louvor deve estar incluso em nossa caminhada cristã. O jejum também deve ser incluído em nossa caminhada cristã. Temos vídeos aqui no canal ensinando sobre jejum, sobre a doutrina bíblica do jejum. É claro que não falamos tudo sobre o assunto, mas tem ensinos bem práticos aqui te ensinando sobre jejum. E devemos incluir o jejum na nossa caminhada cristã para um crescimento espiritual saudável. Outra coisa também que deve ser incluída é a palavra de Deus em nossa boca. Também fiz um vídeo aqui no canal ensinando sobre colocar a palavra de Deus em nossa boca para prevalecermos contra qualquer adversidade que enfrentamos. A palavra dele não volta para ele vazia. Então devemos colocar a palavra de Deus em nossa boca para sermos bem-sucedidos em tudo que realizarmos. Josué capítulo 1, no verso 7 e no verso 8, fala sobre isso, ensina sobre o que eu acabei de falar aqui, sobre meditar na palavra de dia e de noite, não cessar de falar do livro da lei. Pelo contrário, devemos colocar a palavra de Deus em nossa boca, porque assim vamos ser bem-sucedidos em tudo que realizarmos. Então, essa é uma prática importantíssima. E por último, quero falar também sobre a necessidade de congregar e de servir a igreja local. Desde a minha caminhada cristã, eu tenho tanto congregado como servido a igreja local. E posso afirmar com certeza, olhando para o texto bíblico, que não tem como crescer espiritualmente de forma saudável longe da igreja local. Não tem como isso acontecer. Quando olhamos para o Novo Testamento, o trabalho de Deus na atualidade é com a igreja, é com a igreja local. De fato, todas as epístolas, todas as cartas do Novo Testamento são endereçadas à igreja. Então, na sua leitura bíblica, você vai observar que essas cartas são direcionadas à igreja,
a congregação dos santos, por isso devemos congregar ao receber essas instruções da palavra de Deus. Não podemos deixar de congregar. É claro que na igreja nós não vamos ver todo mundo perfeito, inclusive nós não somos perfeitos, pelo contrário, estamos sendo aperfeiçoados para toda boa obra, mas é melhor estar na igreja do que estar fora dela. Da mesma forma como era melhor estar dentro da arca de Noé, nos dias de Noé, do que fora da arca. É muito melhor. Então, ainda que tenha problemas na igreja, no sentido de nem todo mundo ser maduro, nem todo mundo ter crescido o suficiente ainda, inclusive eu e você, precisamos de congregar, precisamos servir uns aos outros, precisamos abençoar a igreja local e também vamos ser servidos por outras pessoas, né? Vamos ser abençoados com o dom que está na vida de outra pessoa. Então não tem como crescer espiritualmente sem igreja local. Particularmente, além de servir o corpo de Cristo no ministério itinerante, né, abençoando as igrejas com o ministério da palavra, também tenho congregado na igreja local e tenho servido em minha própria igreja. Estou debaixo de uma liderança, então é importantíssimo congregar. O autor dos Hebreus falou sobre isso em Hebreus capítulo 10, no verso 25. Ele disse para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Ele continua dizendo, pelo contrário, devemos admoestar uns aos outros, quanto vemos que o dia se aproxima. Na carta aos Hebreus percebemos diversas admoestações contra a apostasia. Percebemos ali que um dos fatores que demonstram que estamos esfriando espiritualmente é quando deixamos de congregar. E como consequência, estamos rumo à apostasia. Então devemos congregar, devemos nos reunir na igreja local, porque o dia se aproxima, o arrebatamento se aproxima, a vinda do nosso Senhor se aproxima, por isso devemos estar em uma igreja local. De fato, a palavra igreja, no texto grego, né, no grego a palavra eclésia, significa reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, para uma assembleia. Significa também assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Então, a própria definição da palavra igreja significa pessoas que estão reunidas, né, fora, são chamadas para fora de seus lares, para uma reunião pública, para uma congregação. Então, não tem dessa de ser igreja dentro de casa. É necessário congregar. Somos membros do corpo de Cristo. E quando os membros estão reunidos, juntos construímos o corpo de Cristo nesta terra. Fazemos parte do corpo de Cristo, então você deve congregar.